Platão. Num dia ensolarado como esse, não há filósofo melhor para se falar. O filósofo que comparou a ideia suprema do bem, o Deus, com o sol que ilumina todas as coisas. Vamos falar de Platão e da sua importância para o mundo ocidental e para o mundo do saber em geral. Mas antes de conhecer esse vídeo, eu tenho que te pedir esse favor. Inscreva-se se você ainda não é inscrito no Convergência ES, aperte o sininho para que o YouTube avise dos novos vídeos que estão chegando, siga-nos nas redes sociais, em todas elas. Aqui é o Wellington Calegari e eu estou te convidando para mais essa jornada do conhecimento. Olá, meus amigos, Platão. Na verdade, o nome dele era Aristócles. Platão, que significa largo, era uma referência ao seu belo porte físico. Sim, Platão era bonito. Platão era um homem forte. Foi discípulo de Sócrates. Nasceu em Atenas, no tempo em que Atenas era a cidade mais importante para a cultura e a civilização grega, lá no período clássico, né? Entre os séculos V e IV a.C. Foi discípulo de Sócrates e após a morte trágica de seu mestre, ocorrida pelas mãos da própria democracia ateniense, Platão, desiludido, deixou Atenas. Sabe-se pouco sobre os 12 anos seguintes da sua vida. Dizem que ele conheceu a sabedoria dos egípcios, que ele bebeu nas águas do conhecimento pitagórico, muito aprendeu de geometria, mas jamais abandonou a base da sua filosofia, que é a maiêutica de Sócrates. Como assim maiêutica? A maiêutica é um método de reflexão filosófica que se baseia na humildade, em saber que pouco sabemos sobre o mundo à nossa volta, na dialética, que é o diálogo com as diferentes ideias, com as diferentes posições, tanto interno como externo com outras pessoas, em que precisamos ter ironia de maneira a saber destruir aqueles que são falsos conceitos ou ídolos do conhecimento, a fim de parir o saber. Maiêutica significa parir o saber. A partir disso, Platão começou a desenvolver a sua própria filosofia, que é conhecida como filosofia das ideias. Rodou o mundo e voltou para Atenas. Em Atenas, fundou a Academia. Lá ele reuniu o que havia de melhor na juventude grega, que queria beber do conhecimento com ele. Mas afinal, o que a filosofia de Platão traz de tão diferente e de tão revolucionário? Platão desenvolveu a chamada teoria das ideias, ou também chamado dualismo ontológico. Basicamente, Platão ele via o universo, o ser, como em uma dupla realidade, em uma dupla existência. Em uma realidade você tem as coisas sensíveis, aquilo que os nossos sentidos conseguem alcançar, nossa visão, nosso tato, nosso olfato. O mundo das coisas sensíveis, ele é múltiplo, ele é dividido, ele é efêmero, tudo nasce, tudo morre, as coisas se modificam o tempo todo, a transformação está em toda parte, aparentemente. Mas existe um outro plano, que é o plano das coisas inteligíveis, o mundo inteligível. Esse mundo nós não alcançamos por meio dos nossos sentidos, mas apenas por meio da razão, do intelecto. Esse mundo das coisas inteligíveis, esse mundo inteligível é também chamado de mundo das formas. Por quê? Porque para Platão, tudo que existe só faz sentido, mesmo as coisas que nós sentimos, nós só damos sentido a essas coisas porque existe uma forma, uma ideia que alcança a nossa razão e nos permite entendê-la, compreendê-la. O que eu quero dizer com isso? Você tem múltiplos animais de 4 patas, pelo, crina, cauda bonita, de diferentes tamanhos, de diferentes cores. Quando você olha eles num pasto, numa pastagem, na rua, você olha, são animais. São diferentes seres, diferentes criaturas. O que, porém, vai torná-los parte de uma coisa só, de uma única espécie, é uma ideia. Essa ideia ou forma é a forma cavalo. Cavalo, portanto, a ideia cavalo, diferente dos múltiplos cavalos que são diferentes entre si, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos o cheiro, essa ideia cavalo, ela é eterna, imutável
E ela é perfeita, porque ela está acima daquelas coisas imperfeitas e distinguíveis umas das outras, múltiplas. Então, essa ideia do cavalo nós podemos aplicar às mulheres, aos homens e a tudo que existe na natureza. A conclusão de Platão é que esse mundo que nós sentimos só faz sentido, só tem razão, porque por trás dele existe um mundo inteligível, racional, de ideias perfeitas. E o homem é a única criatura, é o único dentre os seres capaz de inteligir isso, capaz de racionalizar isso. Porque todas as outras criaturas, mesmo animadas, mesmo com inteligência, não são capazes de o fazer. Elas sentem, elas vivem, elas têm instintos, mas elas não são capazes de racionalizar as coisas múltiplas que estão à sua volta para chegar às ideias perfeitas e imutáveis que estão por trás delas. Essa ideia de Platão vai chegar então à noção de alma. O que seria a alma? A alma é justamente a parte do homem que não é perecível. O nosso corpo, que sente as coisas perecíveis à sua volta, é tão perecível quanto elas. Ele nasce, ele envelhece, ele morre, ele apodrece. Mas a alma que é capaz de discernir coisas eternas e imutáveis é tão eterna, é tão imutável quanto elas. Então a alma, a psique, é para Platão aquilo que há de eterno e perfeito. E mais, não podemos confiar plenamente nos nossos sentidos. Claro, você tem que abrir seus olhos para não bater a cara na porta quando você acorda de manhã. Mas se você confiar apenas nos seus sentidos, você verá que eles podem levá-los a erros. Por exemplo, se vemos as estrelas do céu, vamos chegar talvez à conclusão errônea de que elas estão a curta distância e que são objetos pequeninos. Sabemos, entretanto, por meio de N formas de experimentos ou de racionalizações, que os astros são seres inanimados de gigantesca massa e tamanho a vários e vários anos-luz de distância de nós. Então veja bem, muitas vezes o conhecimento ele é contrasensitivo. Então Platão nos alerta do perigo dos sentidos. E essa ideia de uma realidade dupla, de uma realidade de um mundo de ideias perfeitas, eternas e de um mundo múltiplo, ela vai levar, essa metafísica platônica vai ter ramificações em várias outras áreas. Na ética, por exemplo, a melhor forma de viver é qual? A melhor forma de viver é, em primeiro lugar, usando o conceito socrático de conheça-te a ti mesmo. Sim, conheça a tua alma, pois é a parte realmente eterna de você. Segundo, viva de acordo com as virtudes da alma, com as virtudes das ideias da alma e não com as coisas perenes do corpo. Você precisa comer, você precisa alimentar, você precisa ter relacionamentos físicos. Mas será que é isso que realmente vai dar sentido à sua existência humana? Terceiro ponto que nós não podemos deixar de salientar. A pessoa que realmente busca a felicidade, ela tem que buscar, a partir deste mundo de aparências, de coisas que morrem, aquilo que é eterno. Esse é o significado do famoso mito da caverna. Os prisioneiros, para quem não conhece esse mito, um grupo de prisioneiros está preso numa caverna. Nessa caverna eles olham para uma parede onde imagens de sombras são projetadas para elas. É só o que elas veem, a vida inteira elas só viram sombras. Um belo dia um dos prisioneiros se liberta de suas cadeias dentro dessa caverna e ele vê a origem da luz que projeta sombras e que é um buraco fora da caverna. Ele vai tateando no escuro com dificuldade, pois a luz é penosa para os seus olhos, consegue sair. E lá fora da caverna ele vai ver o quê? Ele vai ver as coisas que geram as sombras dentro da caverna e que são muito mais belas do que o que há lá dentro. Essa analogia em Platão mostra o quê? Que as ideias, as formas perfeitas por trás desse mundo imperfeito e insensível são muito mais belas e muito mais reais do que essa realidade de sombras. E aquele que quer buscar uma vida de virtude deve usar a dialética, deve usar a maiêutica para ir além do ilusório, além do efêmero, em busca da verdade. Mas é aí que acaba? Então basta ele chegar até as formas que estão fora da caverna? Não, o mito vai mais além. O viajante procura a luz que está por trás de tudo. A própria luz que projeta as sombras a partir das formas que estão ali fora. E essa luz é o sol. O sol é a ideia suprema, é o supremo bom, é o supremo belo, que para Platão é Deus. Deus é
o sumo bonum, aquilo que gera luz, que cria todas as formas perfeitas e que ilumina todo o mundo cognoscível ou não cognoscível que nós temos à nossa volta. Então, nessa fase final de conhecimento, aquele que busca o saber vai chegar até o nous, até o conhecimento noético, até o conhecimento do verdadeiro ser, fonte de tudo. Então veja bem, a realidade, você nunca vai esgotar a realidade. A visão platônica, assim como a socrática, ela nos traz para uma visão de humildade. Quem é o homem para conseguir esgotar toda a sabedoria que há no universo? Se vivemos num universo de sombras, o máximo que podemos fazer é tatear no escuro, em busca da luz fora da caverna. E seguindo essa luz, encontrar as formas que geram essas sombras aqui fora. E se formos um pouco além, não apenas com a luz do conhecimento ou da dialética, mas com o amor ao saber, vamos chegar à origem de tudo, ao ser, a Deus. Mas é um caminho penoso e Platão não vai garantir que todos vão alcançar em sua plenitude a verdade, mas todos nós podemos avançar um pouco neste caminho. É uma filosofia que, apesar de sua grandiosidade, nos convida, portanto, a ser humildes. Da mesma forma, a filosofia de Platão ela vai ter uma grande contribuição para a política. Em seu diálogo, A República, e aqui vale um parênteses, Platão expressava sua filosofia por meio de diálogos interessantíssimos. Timeu, A República, Apologia de Sócrates. Em A República, entre vários temas que são tratados, acaba sendo tratado também a questão do Estado perfeito, o Estado ideal. Nessa República, Platão está falando o quê? De uma forma de governo específica? Não. Ele está falando de como seria a relação metafísica entre a ordem política e a ordem geral do ser. Num Estado como deveria ser, o poder deve caber aos mais ricos, que seria uma plutocracia, aos mais fortes, poderosos, ousados, os guerreiros, ou aqueles que produzem ao povão em geral, como na democracia ateniense? A nenhum deles. Platão é crítico de todas essas formas de governo. A forma de governo ideal é a forma de governo daqueles que amam saber, isto é, dos filósofos. Na visão política platônica, que não é, repito, não é um quadro geral de como deve ser, não é um projeto prático de Estado, é apenas uma reflexão sobre a verdadeira ordem do ser colocada na ordem política. Os filósofos, isto é, aqueles que buscam a verdade, não necessariamente quem publica trabalhos filosóficos ou científicos, mas aqueles que buscam a verdade devem estar no topo da ordem política. Os guerreiros, aqueles que amam a coragem, que dão o seu sangue pela pátria, devem formar a camada intermediária, são os guardiões. E por fim, todos os demais que vivem para os seus afazeres pessoais, em todas as classes, devem formar a base. Então essa é a visão. E eu pergunto, será que não tem muita sabedoria nessa visão? Será que não é uma ingenuidade da democracia moderna acreditar que todos, independente das suas profissões diárias, independente da sua forma de vida, podem se dedicar igualmente à democracia? Tente reunir a maior parte das pessoas para uma manifestação política que não diga respeito diretamente aos seus interesses pessoais. E você verá que talvez Platão não estava tão errado assim. A obra de Platão é gigantesca, eu poderia aqui ficar horas e horas falando sobre ela. Mas a sua influência, o seu impacto sobre o pensamento ocidental, ele se reflete, portanto, nessa visão daquilo que há de eterno por trás daquilo que há de efêmero no mundo das coisas, na sua ética de busca da virtude, busca do saber como alvo primordial daquele que quer ser bom, na sua estética, com a valorização da harmonia como princípio da beleza, e na sua política, em que a ordem política deve acompanhar a ordem do ser. Aqueles que buscam a verdade devem também ter a primazia na ordem política e social. Não para o seu próprio bem, mas sempre para o bem da comunidade. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, do Convergência ES.